A paz do Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, essa ótima tarde de domingo, né? A abençoada tarde de domingo. Estamos aqui mais uma vez conectados no canal do YouTube da nossa igreja, né? Para mais uma tarde de testemunhos, edificando na fé. Graças a Deus por essa oportunidade que temos e temos ouvido lindos testemunhos daquilo que Deus tem feito. Ele é o mesmo que opera ontem, continua operando hoje e Ele não vai parar, né? Deus continuará agindo poderosamente. E nessa tarde eu tenho aqui um casal abençoado da nossa igreja, um casal de pastores que vai contar o testemunho deles para nós. Então sejam bem-vindos, pastor Jean, pastora Brenda, sejam bem-vindos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. É um prazer ter vocês aqui comigo nessa tarde para testemunhar a respeito de tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês e que tem feito através de vocês também, né? Amém. Então eu gostaria, nós vamos lá no comecinho um pouquinho, porque nem todo mundo sabe, né, a história toda, então nós vamos voltar no tempo, crianças, todo mundo vai voltar no tempo. Nós vamos conhecer um pouquinho da história do pastor Jean primeiro, tá bom, pastora? Tá bom. Para nós, entanto, nós que agradecemos, né, por estarmos aqui e compartilhar um pouco daquilo que é a nossa vida, aquilo que nós vivemos como testemunho, até mesmo daquilo que é o nosso viver até hoje, da transformação que Cristo fez. É maravilhoso colocar diante do Senhor aquilo que eu vivi, mas aquilo que eu vivo hoje. Amém. E como Deus transformou, como Deus mudou. Como Deus, Ele é poderoso. Poderoso. E essa esperança é para todos, né? É verdade. É para todos. E eu, como testemunho, eu nasci numa família um pouco mista. E quando nós falamos de mista, porque o brasileiro, ele é um pouco misto. Sim. Então, eu nasci numa família um pouco mista, onde os pais, meu pai era um pouco misturado com índio, a minha mãe de descendência italiana, então saiu um pouco assim pardo, com o olho um pouco meio puxadinho. Então a minha família é composta com minha mãe teve 2 homens, 2 mulheres. 4 filhos. 4 filhos, onde 2 saíram um pouco mais clarinho e 2 um pouquinho mais escurinho. É aquela mistura brasileira mesmo. Mistura mesmo. brasileira. E na nossa infância, foi uma infância como de alguns brasileiros, na realidade, um pouco dura, um pouco difícil. Você vem de que estado? Eu vim do Espírito Santo, no interior do Espírito Santo. Minha família foi uma família bem renomada, nesse interior, a família Silvares. Ali, meus familiares cresceram no interior chamado São Mateus. Ela faz divisa um pedacinho da Bahia, então mesmo? um pouquinho indo em direção quem vai para Bahia. Quase baiano. Quase ali, mas uma divisinha. Eu sou aí da Capixaba. Mas crescemos ali. Com dificuldades. Com grande dificuldade e acabamos parar na capital, como diz assim, né? Saímos do interior para ir à procura de algo melhor. Meu pai tinha um ótimo emprego numa das maiores indústrias que tinha no estado, que era Aracruz Celulose. E nós morávamos numa casa que era para os funcionários da Aracruz. Mas começou um grande desastre na vida do meu pai. É claro que são erros que os adultos fazem, né? Sem pensar nas consequências. E por causa do alcoolismo, meu pai perde o emprego, então nós tivemos que realmente nos mudar e sairmos da onde nós estávamos para partirmos para outra etapa da nossa vida. E essa etapa não foi tão assim maravilhosa, porque nós paramos do paraíso no desastre da vida, que foi dentro de um começo de uma favela. Então, de uma situação um pouco mais equilibrada, acabou por causa de problemas, caindo numa situação super difícil. Muito difícil. E ali a infância foi, como eu falei antes, foi uma realidade de muitos brasileiros, a minha infância foi muito dura. Você é o mais velho? Sou o mais velho dos 4, então eu tenho um abaixo de mim, uma irmã, depois meu irmão, depois a caçula, que mora aqui na Bélgica, juntamente aqui conosco. Então, nós tivemos essa dificuldade, com 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade. Eu vivi vários
vi várias situações entre pai e mãe em discussão familiar por causa dessa de situação financeira, de situação dificuldades, financeira, o alcoolismo que era muito forte na família, e isso atingia muito, porque com 8 anos eu tomei a rédea como um homem já. Então eu pegava meus irmãos, eu deixava de manhã um em uma escola, na creche, o outro em outra creche, outro na escola, e partia para a minha escola para estudar. Então eu voltava para casa, porque minha mãe trabalhava, então eu tinha que preparar tudo para poder colocá-los ali certinhos até ela chegar. E então eu vivi essa situação, uma situação que foi... De uma criança tendo que ser adulto. Tendo que ser adulto, isso é uma realidade de muitas crianças. E até chegar aos 9 anos de idade, quando os 9 anos de idade, num limite que minha mãe vivia, eu tomei pode dizer assim, uma surra, né? Hoje, se você encosta numa criança, você tem um grande problema. É verdade. Naquele tempo, meu pai, quando ele foi para me bater, ele falou, você fica aqui, parado. Então eu fiquei parado, esperando ele dentro de casa. Ele buscou uma tala de um sofá, que era uma borracha muito grossa, que ele tinha guardada. E eu tinha queimado o arroz. E por eu ter queimado esse arroz, eu apanhei tanto É uma coisa que para criança é muito difícil, eu penso, de entender, né? Por causa de um arroz queimado. E eu tenho esse trauma até hoje. Todos os meus arroz saem horríveis. E não aprendeu mais a fazer até arroz. hoje. Nem na panela tem um bloqueio com arroz, não tem jeito. Não tem jeito. Nem na panela automática sai o arroz como deve ser. Porque eu acho que ficou um pouco assim, marcado. Marcou. E ali foi o limite para minha mãe. Então, meus pais ali, minha mãe chegou, eu estava muito ruim. Ela não aguentou ver a situação. Então ali ela falou, eu tiro meus filhos daqui ou acabo perdendo um deles, né? Então ali eles se separaram, mas foi uma degradação muito grande assim que foi acontecendo na família até chegar a esse ponto da separação. E nós fomos continuar vivendo no ritmo da favela. Ou você entra dentro desse ritmo, ou você não está ali dentro da favela. Que nós dizemos favela porque não é um muito precária, muito precária que era ali dentro. Então estava no início ainda de uma invasão que se tornou uma favela, né? Que se tornou o bairro que é hoje. Mas estava no início, então muitas coisas você passava naquela situação. E eu fui crescendo. Para minha mãe, como uma guerreira, que sempre foi uma guerreira, para minha mãe eu sempre fui o bom menino. Como todos, né? A mãe sempre ama dizer, meu filho é muito bom. Meu filho é muito bom. E eu era muito bom aos olhos da minha mãe, mas as amigas da minha mãe, os meus tios, os amigos em volta diziam, Gleide, de olho no Dian. Olho nesse menino. O Dian tá crescendo e tá indo muito para um lado um pouco fora. O Dian não passa dos 14 anos de idade. Misericórdia. Gleide, de olho no Dian. E nesse crescimento que eu tive, fora eu era terrível. Porque, na verdade, interrompendo só um pouquinho, essa é a realidade de muitos brasileiros, na verdade. Inclusive, eu conheço muitas mães aqui da igreja até que falam, se eu não tivesse tirado o meu filho de lá, né, de certas situações, teria morrido mais cedo, teria morrido. E né? é verdade. Então, infelizmente, por causa dos envolvimentos, do que faz, né? E minha mãe tentou fazer isso aí, quando ela realmente começou a ver que eu comecei a andar um pouquinho meio assim fora, já começava a espelhar aquilo que eu era fora dentro de casa, do bom menino. Então minha mãe falou, não, eu vou botar ele vou arrumar um trabalho para ele. Então com 9 anos e alguma coisa, minha mãe me arrumou um trabalho. Esse trabalhinho era dentro de um escritóriozinho chamado um programa Bom Menino. Era um programa realmente Bom Menino. E eu ia para lá, eu trabalhava um certo tipo de horário e tinha que estudar. Então eu estudava, mesmo assim eu tomava conta dos meus irmãos. Então eu tinha todos os afazeres para poder. Mas mesmo assim, fora eu ainda era... Custoso, como diz o goiano. Custoso. Né? Uma realidade que foi crescendo dentro de mim. Porque eu fui vivendo aquilo ali dentro daquele bairro ao qual eu vivia. Ambiente, né? E então eu entrei e comecei a participar então para poder ter um esporte na vida, porque eu amava muito futebol, mas eu queria ter outro esporte para poder estar praticando. Eu entrei para praticar capoeira, onde muitos falam assim, não, é top, hoje sim é arte, realmente é muito legal para quem quer fazer como arte, mas no meu tempo, quando a gente fazia capoeira e vivia capoeira, nós vivíamos principalmente num grupo ao qual eu vivia, o nosso professor, ele era um responsável por um centro
de espiritismo. Aham. E todas as nossas frequentações tinham que ser ali dentro de uma roda, mas também dentro da roda do candomblé. Aham. Então eu vivi um pouquinho Você viveu a essa realidade que experiência. eu tinha que ir com a minha mãe para a igreja católica, minha mãe é a família católica, então eu tinha que ir com minha mãe para a igreja, que minha mãe era uma representante da comunidade. Sei. Então minha mãe tinha que ir limpar a igreja, acertar a igreja, então eu ia para poder fazer como posso dizer, a figura do bom menino. Então eu ia com minha mãe, bonitinho, e ao outro tempo, na sexta-feira, eu estava no candomblé, porque eu aprendi a tocar tabaque. Sei. Que era o instrumento que usava dentro da capoeira e usa dentro do candomblé. Então eu aprendi a tocar, então eu ia lá para poder tocar para eles dançarem. É uma mistura de religiões que também existe no Brasil, muito forte. E acabei vendo a ideia de que realmente era mais ou menos a mesma coisa, porque eu via o homem no cavalo e eu falava... Minha mãe falava, não, isso aqui é São Jorge, São Jorge é protetor disso, né? Então eu falava, uau, que top, então eu tô no lugar certo, eu tô ali também batendo tambor e lá também tem o homem com o cavalo. E eu lembro que eu, vivendo essa realidade, eu não sabia separá-la. Eu fui crescendo misturada nesse... Foi essa confusão, na realidade, que começou desde novo, na verdade. 9 anos é muito novo ainda. E aí, na realidade, era uma representância de um que eles chamam Ogum. E eu vivi um momento dessa parte aí, que é onde eu fui ser batizado com um cordel bem alto. E eu caí, quando eu caí, eu bati a parte de trás da cabeça e eu só ouvia, não bote a mão nele que Ogum protege ele. Só que Ogum não me protegeu nada, eu parei no hospital, então aquilo ali que foi me despertando. Eu falei, esse não me protegeu. Não me protegeu. Então eu não quero mais. Eu não quero mais ficar nesse negócio, não quero mais. Mas aí eu já estava completando já uma determinada idade, eu já estava já com os seus 14 anos, 15. Quer dizer, ficou um tempo misturando tudo isso, Bem misturado, né? Então, eu fui ali nessa realidade aí. Cada vez mais profundo nessa realidade. E vivendo uma outra fase do adolescente. Que a minha mãe falava, não faz. Aí eu falava, vou fazer para ver o que ela fala. Desafiando a autoridade dela, onde muitos fazem hoje. Infelizmente, hoje nós temos visto essa realidade entre muitas famílias que o filho tenta desafiar. Não, eu vou fazer para ver o que minha mãe me diz. Então, quando completei 17 anos, eu tive a surpresa de saber que eu era pai. De namorico, e eu fiquei sabendo, você é pai? Eu começou pai. E ali eu vivia essa coisa de... Esse choque, um choque. Mas... e minha mãe falou, eu não quero nem saber. Isso é você... Responsabilidade. Se vira. Então, eu vivi esse choque. Novo ainda? Novo. Muito novo. Não cuidava nem de mim. Estava dando trabalho para sua mãe e arrumou uma encrenca. E uma tia, né, irmã da minha mãe, pegou ele, começou a ajudar, e minha mãe foi chegando mais perto, devagarinho, até que minha mãe falou, não, é meu neto, então eu vou pegar. Eu já tinha assumido também, já tinha colocado meu nome. E a paixão da vida dela hoje? E né? a paixão, de todo mundo, né? Ele é querido. Ele é. E acabou sendo o xodó de casa, e ali ficou. E naquele tempo ali, eu comecei então a ver que a vida não era do modo que eu tinha que viver. Eu tinha que assumir ainda mais a minha responsabilidade daquela que eu tinha na infância. Então, eu sempre trabalhei, eu sempre fui ali que ajudei, mas eu vi que a responsabilidade tinha que ser bem maior. E a consciência de vida começou então a cair sobre mim. Então, eu comecei a viver de uma outra maneira. E fui convidado um dia de ir numa igreja. Vamos? Aí eu falei, vou não. Vamos? Eu falei, não vou não. Vamos, então eu vou fazer isso aqui assim com você, nós vamos na festa tal e um dia você vem na minha igreja então. Eu falei, não, se for assim... Crente, a igreja de crente? Se for assim, então tá beleza. Então é meia.
né? Eu vou lá, você eu vem comigo. Eu faço isso e você faz, né? Então tá bom. Então essa pessoa fez essa combinação comigo, onde eu falei, ok. Então eu fui lá, ela participou da festa comigo, mas depois eu tive que ir para a igreja. Teve que cumprir a palavra. E eu lembro que a igreja, quando ela falou comigo da igreja, a igreja não era no meu bairro, e tinha muita briga de bairro para bairro. Sim. Então eu tive que ir na igreja, e quando eu fui primeira vez na igreja, eu fui armado. É mesmo? E eu sentei na igreja. E eu lembro que o pastor, era o pastor Paulo Silas que estava pregando, é um pastor da Igreja Batista Missionária que tem na minha cidade. E ele pregou e eu tô vendo que ele tava falando a minha vida no altar. Que coisa, né? Como é incrível isso. E ele falando a minha vida, falou minha vida, e foi falando a minha vida. Eu falei assim, você falou alguma coisa da minha vida pra ele? Ela falou assim, eu tenho tanto tempo que eu não venho. E eu falei assim, ele tá falando a minha vida ali no altar. Então eu vi que era Deus que estava usando aquele homem para falar algo pra mim. E quando eu saí, eu comecei a olhar a igreja. Então eu vi que não tinha diferença na igreja. Era o branquinho beijando o escurinho, o escurinho brancando. Tinha um amor fraternal. Tinha um amor tão grande. Eu vi uma irmã do meu bairro lá. E eu falei, tia Maria tá aqui. Então aquilo ali me deu um despertar. Aí eu falei, então eu posso frequentar esse lugar? Aí, tipo assim, não é pra... Vou ser aceito. Eu vou ser aceito. Aí eu saí na porta. Quando eu saí na porta, o pastor tava na porta da igreja. É bem batista, eles cumprimentam na porta. Pegou na minha mão assim, e eu querendo largar a minha mão, e eles agarraram na minha mão. E ele falou assim, ela é só um caminho para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Nossa, que tremendo, até arrepiei agora. E eu falei, uau, quem é você, por acaso? Aí ele... Você falou? Misericórdia. Aí ele, eu sou o pastor. Eu falei, não, achei que você era Deus. Aí ele, não sou Deus, mas tenho algo dele pra você. Olha, ele foi junto. Aí eu falei, então tá. Aí eu fiquei tão assim, apaixonado pelaquilo ali que ele falou, que eu voltei sozinho no outro domingo. Olha, tá vendo? Deus usou, não é? E quando eu voltei no outro domingo, eu lembro que eu sentei no último banco, que eu gostava de sentar no último banco, e sentou uma mulher do meu lado. E eu vi que a mulher não era brasileira, porque eu tinha um sotaque diferente. E ela é muito alta, e eu olhava ela e ficava olhando o pastor falando, e eu olhava ela, e ela falou assim, tudo bem? Mas num sotaque diferente. Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, Deus tem um grande chamado na tua vida. Como Deus sopra, né? Eu falei, mas que chamado é esse? Que é isso? Ela falou, você quer vir numa reunião que nós vamos ter? Aí eu falei, eu vou. Aí ela falou, curioso de conhecer todas as coisas. Não, fui. Cheguei lá, era só mulher. Eita! Aí eu falei, opa! Misericórdia, né? Aí, Breno. Misericórdia, né? A Lorona me chamou para um lugar que era só mulher. Uarém! Cheguei lá, era reunião da oração das mulheres. Senhoras, das panelinhas de fogo. Das mulheres. Lascada. E ela queria que eu orasse porque ela sabia que Deus tinha algo para mim. Então ela queria que Deus revelasse na forma, mesmo batista, mas ela cria naquilo que era a resposta de Deus. Então ela falou assim, ele vai ouvir algo de Deus aqui. E realmente eu sentei, fiquei no cantinho, elas orando. E aí Deus usou ela de uma maneira tão grande que ela falou, o seu chamado é com criança. Aí eu falei, não, eu não tenho muito chamado para isso, não. Eu tenho muita paciência, mas não. Meus irmãos, aí ela falou assim, não, o seu chamado é esse. Deus hoje vai confirmar sobre vocês. E pediram para me enjoelhar. E começaram a orar por mim. E você deixou. E eu fiquei assim, eu queria experimentar algo novo. Então, para mim experimentar algo novo, eu tinha que fazer aquilo que ela estava pedindo. Então, eu falei, eu vou ajoelhar. Então, aquilo ali me deu uma paz dentro de mim. E eu fui embora. Eu lembro que eu passei pela rua onde tinha muita gente, muito bandido, na realidade, que era rival do meu morro. E eu falei, agora eu vou correr um grande risco. Mas eu passei como se fosse a mão de Deus me protegendo. Eu fui embora e eu senti, eu estou no lugar certo. Aquela palavra de Deus dentro do coração. Eu estou no lugar certo. Nesse tempo aí, a igreja ao qual eu estava frequentando me perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu falei, eu quero aceitar Jesus. Em uma das pregações do pastor, eu aceitei Jesus, eu fui na frente e uma semana depois, acho que foi 1 ou 2 semanas depois, o pai dela foi convidado para poder fazer uma campanha nessa igreja. E ele fez as primeiras 2 semanas de campanha e eu comecei a frequentar aquele novo convertido que começou a pregar no morro, no poste, para quem quisesse ouvir, eu estava pronto para pregar primeiro amor queimando a palavra. mesmo.
Eu queria era levar o mesmo amor que eu estava sentindo para todos os meus colegas, mas ninguém queria, mas eu insistia. E eu lembro que Deus foi tão poderoso que essa irmã falou comigo: tudo que você está vivendo hoje como primeiro amor, Deus vai deixar no teu coração por muito tempo. E eu falei assim, então eu quero viver tudo que ele tem para mim. Se ele tem isso tudo que você está falando, eu quero viver isso tudo. Como é que eu faço para viver isso tudo? Ela falou, você tem que ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia. Aí começaram a botar etapas da Bíblia para me ler. Para você ir lendo. Essa irmã é uma irmã holandesa, ela era uma missionária no Brasil. Que lindo, né? O meu primeiro contato com criança foi ela que me levou. Ela creu mesmo na palavra profética, A Nete, né? ela discipulou, na verdade. A Nete, ela foi aquela que me discipulou mesmo, minha mentor mesmo, e ela me levou para minha primeira obra missionária. Ela foi para uma aldeia de índios e ela falou bem assim, quer ter uma experiência naquilo que Deus tem para tua vida? Eu falei, eu quero. Que lindo, né? Aí ela falou bem assim, eu tô indo para uma aldeia fazer uma visita lá no final de semana, você quer ir comigo? Eu falei, eu tô dentro desse negócio, como é que a gente faz? Aí tudo que ela falava, vou fazer, eu falava, tô junto com você. Foi aprendendo com ela. Foi. E eu lembro que o meu pastor, que era o pastor Paulo Silas, falava assim, pode ir tranquilo aqui com ela, tipo assim, ela... É, missionária vai mesmo, te pegar, né? tipo assim, vai pegar no teu pé. E eu lembro que, às vezes, quando eu queria fraquejar um pouco, ela... Ela te animava. E nesse tempo que o pai dela começou essa campanha, começou então, a igreja começou a ter a visão de abrir outros trabalhos. Sei. E foi quando ele foi abrir um trabalho num outro bairrozinho do lado. E nesse trabalhozinho do lado, no bairrozinho lá, ele perguntou, lá também vai ter criança e tal, como é que a gente vai fazer? Eu falei, eu quero ir para lá, para poder trabalhar com a criança lá. Eu quero ir para lá, como é que a gente faz? Eu quero ir. Como é que eu faço para ir para lá? E acabei indo ajudar. Então nós tínhamos essa ideia de o louvor ia ajudar, a turma ia ajudar, e eu era um desses que estava com as crianças. Para abrir a congregação e fazer o trabalho no bairro. E foi muito top, porque ali começamos a se conhecer. Foi aonde nós tivemos um grande evento de mulheres na nossa cidade, 10 mil mulheres em Vitória. Os homens organizavam para as mulheres. Sei. Foi ali então que eu estava ali trabalhando com a turma, tô vendo que tinha um grupo de meninas tocando, baixo, sax, aquela coisa toda, e eu falei, poxa, que top, tem uma galerada lá tocando lá em cima, lá é a mulherada, olha lá. Aí o meu amigo, é mesmo? Então, aí eu olhei e falei assim, olha aquela morena do sax lá, aquela morena ali, aquela morena, eu tenho coragem de beijar na boca dela, olha lá que coisa linda. Aí a senhora que estava na frente falou assim, nela não. Eu falei, que isso, tia? Olha que morena. Ela falou, tia, eu sou sua tia? Eu não sou sua tia. Eu acho que ela ficou nervosa. Ficou brava. Eu falei assim, que isso, a irmã, tia? então, estava sentada na frente ouvindo você falar. Uma senhora que estava sentada na frente. Falou, a senhora falou assim, não. O que é isso? Que é isso? Aí, menino. Aí eu falei assim, não, tia, olha que linda. Ela falou assim, que lindo o quê, menino? Eu falei, aquela lá, o beijo na boca, tia. Ela falou assim, quê? Eu nunca vai fazer isso. Aquela lá é minha filha. Meu Deus. Nossa, eu mudei. Eu tentava mudar. Se tivesse um buraco, você entrava dentro. Eu falei, como é que eu vou mudar agora? Começou bem. Começou bem com a sogra já. Começou super bem. Aí terminou o evento e eu falei, nossa, e agora como é que eu vou ter o contato da morena? Olha, perdi nesse o contato da morena. testemunho nós não vamos chorar, nós vamos rir. Perdi o contato da morena. Aí fui trabalhar, aquela coisa toda, continuei na obra ali, trabalhando, e fizeram outro congresso de mulheres. Eu falei, eu vou pra lá, é no interior da minha cidade, eu vou. Quando eu cheguei nesse congresso, quem estava lá? Brendinha. Ela. Aí eu falei, agora eu chego perto. Agora eu vou sem perto. Sem dar fora, eu vou chegar perto. Vou chegar perto. Aí fui bem devagarzinho, carregando as malas das irmãs, ajudando. Serviçal. Toda ali. Aí eu falei assim, ei, tudo bem? Você também tá aqui? Ela, tô. Falei, ingênua, tadinha, uma ovelhinha. Uma ovelhinha. E a mãe já olhando, tipo assim, de longe. Ela já deve ter te visto de longe e falado, é aquele. É ele. Aquela coruja, assim, que falou assim, é aquele lá. É aquele lá de novo. Aí ela assim, eu passei perto dela e falei, quer comer uma pizza? Aí ela, com aquele jeitinho, aí eu falei assim, vamos comer a pizza, aqui é a minha cidade, eu conheço tudo aqui. Aí ela falou assim, tá bom, vou ver com minha mãe. Aí o pai sumiu. Aí foi lá pra mãe dela, falou, aquele rapaz me chamou pra comer uma pizza. Ela falou, fala com ele que a gente aceita. A gente aceita. A gente aceita.
E quando falou a gente aceita, eu achei que, tipo assim, vai ela, né? Vou comer a pizza, vou levar no restaurante assim que eu conheço aqui na cidade. Foi ela, a tia, o outro tio, levou o primo. Foi várias irmãs da congregação. Não, foi um monte. A mamãe foi chamando pra ele pagar. Foi um monte. Chegou lá, eu tive que pagar pra todo mundo comer a Pra todas as pizza. irmãs. Ela descontou aquele dia. Não, descontou. Que você chamou ela de tia. Ela pegou no meu pé. E ali nós começamos um contato, começamos a ver que era o pai dela que era o responsável da congregação, que eu também não sabia. Aham. Aí depois eles começaram a vir mais, porque então eles eram de outra igreja, que era do lado também. E ali eles começaram a frequentar, e então nós começamos a ter esse contato. Foi tão maravilhoso que Deus foi direcionando tudo. Foi algo assim, da conversão até o momento de encontrar a pastora Brenda, foi Deus. Porque às vezes a gente pensa em casamento, em união, né? A gente vê de qualquer maneira. Não, mas Deus, ele direciona Ele até dirige. isso nas nossas vidas. Porque eu vivi uma realidade totalmente diferente daquilo que é a pastora Brenda. Que quando eu tentei me aproximar a primeira vez, eu tive já o choque, porque já chamei a senhora já de tia, e ela já me cortou sogra as pernas. futura Depois eu sogra. chego na igreja, e quando eu chego na igreja, a pessoa que eu me aproximei na igreja era o pai dela. Aham. E o pai dela, o que esse menino tá querendo com minha filha? Aham. Eu achei que, eu acho, aposto, que ele deve ter falado assim, esse menino aí é um lobo. Vai tirar minha filha da igreja. É um lobo. Eu vou ficar de olho nele. E Brenda numa outra realidade. Não, Vinha a Brenda- na filha de pastor. Na verdade, foi isso, né? Filha de pastor, criada na igreja. Na verdade, eu nasci no lar evangélico. Aham. Eu nasci no lar evangélico e os meus avós evangélicos, eu já vim de... Aham. Nós costumamos dizer que há uma herança mesmo, É, uma herança espiritual. cristã, é. E eu sou muito privilegiada. Verdade. Eu vejo isso como um privilégio muito grande, grande. porque desde o berço eu não fui ensinada a ter uma religião, uma igreja. Eu fui ensinada a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu fui ensinada a me render disponível para o serviço do reino de Deus. Então, a minha realidade foi totalmente diferente. Os meus pais meu pai conheceu Jesus na adolescência, minha mãe já nasceu no Evangelho. E se eu posso, sou apaixonada dos meus pais, né? Eles são queridos. Eles são muito queridos e se eu posso defini-los com uma palavra, para mim é exemplo. Aham. Porque eu nunca vi os meus pais discutirem em alta voz dentro de casa. Eu nunca vi, eles entravam por quarto, aí a gente já sabia, né? Que eles iam conversar. Que eles iam conversar. Lá. É. Né? Meu pai sempre muito batalhador na vida, muito sério, tanto na vida quanto no reino de Deus, com a obra de Deus. E nós crescemos nesse ambiente de fé. Diversas De vezes. dentro da igreja, Claro. aquele ambiente de igreja, né? Eu acordava de madrugada, minha lembrança é de abrir os olhos, às vezes no meio da noite, e eu sentia essa mão na minha cabeça que orava. Eu ouvi os meus pais cochichando, né, no cantinho, e depois eu vi o meu pai ir para o canto de oração. Meu pai sempre foi à noite, então eu ouvi os passos dele. E ele Orando à noite. caminhando à noite. Então eu Cresceu cresci nesse ambiente nesse de ambiente. fé, de oração. E quando havia uma necessidade, nós orávamos, e eu creio que até o Jean citou uma vez numa pregação, que diversas vezes nós vimos compras aparecerem na porta de casa após uma oração. Muitos milagres. Milagres de cura, milagre... Deus é maravilhoso, profético, que ele determinava e nós víamos realmente acontecer. Então eu vivi Uma isso outra realidade. Vivi. São dois Totalmente. polos diferentes, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas Totalmente. como que Deus tem o poder de mudar a história? Com certeza. É isso que é lindo. Eu acho lindo, né? Deus pega uma história determinada e outra história que está lá determinada também, né? Levando até onde Ele deseja para uma transformação muito grande. E um complementando o outro, na verdade. Sim, com certeza. Né? E então foi assim que foi o grande encontro, Dian. Foi assim que nós começamos, aí
eu vim descobrir que ela também trabalhava com criança. Aí você descobriu que ela era filha do pastor. Aí eu descobri que ela era filha do pastor, e aí eu tinha que ser mais cuidadoso, porque tudo que acontecia, né, era sempre a filha do pastor. Então, eu tentava me aproximar dela, mas com mais cautela. Porque não era só os meus pais que me vigiavam. Era toda a igreja que te vigiava. Toda a igreja. Quer dizer, você tinha que andar? Não, e aí eu fui me apaixonando, fui cada vez mais enchendo os olhos, mas sempre trabalhando junto na obra do Senhor, porque eu fui para ali para tomar conta com as crianças, trabalhar com as crianças, e ela também começou a trabalhar com as crianças ali. Então, nós começamos a fazer um trabalho juntos com criança, e ela falou assim, vamos fazer algo no sábado à tarde? O que você está fazendo no sábado à tarde? Eu jogava bola no sábado à tarde. Aí eu falei assim, mas eu jogo a bola no sábado à tarde. Ela falou assim, mas a gente podia fazer de 15 em 15 dias um evangelismo para as crianças. Aí eu falei, ok, vamos fazer. Então aí a gente fazia fantoche, eu comprava o quissuquezinho e a pipoca, e ela fazia os trabalhos manuais com as crianças. E nós começamos então um primeiro trabalho missionário ali. Foi na garagem da casa que dela. eu morava. Que coisa. Mas na verdade nasceu porque nasceu esse trabalho. É interessante ressaltar que eu queria pregar na igreja. E aí eu tinha, quando a gente se conheceu, 17 anos. Ia fazer 17. Ia fazer 17 anos. Eu queria pregar na igreja. E meu pai falou, ainda não é tempo. Você é muito não, novinha. espera. E eu ficava pressionando. Eu falei, então eu vou fazer a minha igreja. Ela fez uma igreja dela, esse que é o objetivo. Mas hoje, vendo, foi a igreja da criança que nasceu. Pois é, foi o estilo de igreja de criança. Porque eu recolhi as crianças da rua. É top. E eu chamando as crianças, vamos lá pra casa que nós vamos fazer um culto, vamos fazer uma pastora de criança. E aí ele foi o financiador da igreja da criança, que ele trazia a pipoca, aquela rosinha, não sei se você lembra. Eu lembro. Eu levava o suco. Aquela pipoca rosa de Barbie. Eu me vestia de palhaço e fazia o louvor das crianças. Aí a minha mãe ficou doida, falou, agora tem merenda, agora vai dobrar as crianças. E dobrou mesmo, ficar lotada. E as crianças entravam dentro de casa, corriam, a bênção. Nós começamos a levar essas crianças para a igreja. E era o nosso convite. A gente trazia elas na garagem. Na garagem a gente pregava o amor de Deus para elas e fazia o convite delas vir na igreja, porque tinha uma realidade daquela ali na igreja. Sim. E elas começaram a ir então, e levaram os pais. E vai levando os pais. Isso que é lindo na igreja da criança. Então nós temos hoje adolescentes, nós temos jovens, nós temos famílias hoje que passaram por nós. Por vocês. Por nós, que ainda continuam nos chamando de tio e tia. Que incrível E que nós vimos ali na garagem. Que lindo, né? É lindo. Fica o fruto do trabalho, né? E a gente viu que foi Deus que canalizou isso tudo ali. Foi uma pessoa que se converteu, que trouxe dali. Uma pessoa que estava vivendo uma realidade totalmente diferente do Evangelho. Deus uniu, mas com o mesmo propósito, com a mesma direção. Então aí depois passa o tempo, vocês se casam. Se casamos. Com uma luta muito grande. Eu fui pedir a mão dela em casamento a primeira vez, cheguei ali a primeira vez. Então já viu que foi mais de uma vez, né? Foi mais que eu sentei ali para pedir a mão dela, trabalhando direitinho, fui lá pedir a mão em casamento. Então cheguei lá, todo sério, bonitinho, para pedir a mão dela para namorar a primeira vez. Então para namorar, quando foi para namorar, eu fui... gostava de academia, essas coisas assim, todo bombadinho. Então eu fui de bermudinha jeans bem apertadinha, com a minha baby look, camisinha baby look bem torando, chinelinho de couro. Cabelinho um pouco meio grandinho, pra sacudir. Tinha cabelo. E quando ela me viu, ela foi me buscar no ponto de ônibus. Quando ela me viu, ela falou, você volta. Eu não deixei ele não. Volta agora. Senão não vai ter aceitação. Não volta, pode voltar. Falei, não, se você tá com intenção séria, você vem de outro jeito. Meu pai, você pode voltar. Você não... Voltou pra trás? Voltei pra trás. Não foi. E veio outro dia. E fui outro dia de calça. Aí fui de calça. Aí chegou lá e ele falou, ok, vocês querem namorar ou vai funcionar dessa maneira? Pois as regras... Deus tem que confirmar que é de Deus. Então nós vamos fazer o seguinte, vocês vão começar só a se conhecer, orando. Conversando assim. Lá na igreja eu não quero ver vocês sentados juntos, não quero perto, não quero isso, não quero aquilo. Abriu o pergaminho assim, aí o pergaminho foi rolando. Aquele 50 regras. Aí, você falou, Jesus. Aí eu falei, meu pai do céu, só pra namorar lá no mundão, eu
Aqui é pra namorar essa coisa sério, toda. entende? Aí eu falei, não, então tá bom. Aí eu falei, quero ver se ele é isso tudo mesmo que ele tá mostrando. Mas Na era outra sério quarta-feira, mesmo, né? eu fui de bermuda. Saí e fui de bermuda. Cheguei lá de bermuda na porta. Aí ele falou assim, você veio pra namorar? Eu falei, vim. Aí ele, ô Iris, dá ele uma calça, uma camisa aqui minha, nós vamos subir ao monte. Ui, é quilômetro a pé aí pra subir o monte. Levou você pra orar. Foi pro monte pra orar. Aí quando Foi chegou namorar lá, com Deus. Foi. cheguei Aí lá a senhora entende o nível da não, seriedade subi. lá em Da casa. seriedade. um monte. E eu achei assim, poxa, vai ser um companheiro, né? Tipo assim, nós vamos conversando e tal. Não, sério, com a Bíblia de baixo. Não, ele na frente e eu atrás, tentando acompanhar. Porque eu sabia nem onde era esse monte, nunca tinha feito isso. E seguindo o pai da Brenda. Ele subiu, encontrou os outros amigos Que iam que eram de orar oração, também. tudo pastores, e eu no você meio lá? deles, e eu ali perdido. Aí ele falou, pode ficar por aqui. Aí eu fiquei numa pedrinha sentado lá, Imagina o os dia. pastores subiram, e um deles perguntou assim, quem é o menino? Quem é esse? O menino do profeta. Ele falou que é a namorada da Brenda. Ele falou. Ele disse, né? Tipo assim, Vamos ver. eu não falei nada ainda. Então eu fiquei ali na não pedra foi ali. fácil, né? A prova não foi não fácil. foi fácil. Mas foi Mas interessante que ele foi. Mas eu fui insistente. Ele conquistou, na verdade, a confiança na oração. Porque ele começou a ser companheiro de oração do meu Aí pai. eu ia. Aí eu já Não, e ia. na verdade ele estava te ensinando coisas espirituais. Não, aí eu foi, comecei a ele- ir. ele- Aí eu Quantas comecei a coisas de Deus amar eram aquilo ali, melhores. a orar, a É uma buscar. paternidade, É, uma realmente. paternidade. E ali eu fiz um propósito de 4 meses com ele, De oração. de oração, para Deus confirmar o nosso namoro. Aham. E foi Deus foi confirmando, então nós começamos então a nos frequentar. Mas a família dela falava assim, o que você está arrumando para a tua vida? Já é um homem que tem um filho. É, eu penso que é da Então dificuldade. Mas foi. a resistência. É lógico. Mas Total. foi porque havia, na verdade, era uma preocupação. É lógico. Porque eu tinha palavras proféticas que eu iria para outros lugares. Aham. Deus já havia falado. E eles queriam que esse Inclusive, propósito se cumprisse. né? Isso, inclusive os outros pastores da família, o meu tio, que também é pastor, todos estavam presentes nesse dia. Era uma conferência missionária. Aham. Então, existia essa promessa e todos esperavam. Então, eles esperavam que eu ia casar com um missionário, com Ou com um alguém que era seminarista, pastor, com um pastor, seminarista, não sim. sei. Chega um Mas Deus doidão. tem seus Tem o doidão. seu. Mas Deus tem seus caminhos. Não, né? transformado Deus já. já doidão já tá estava transformado. Tá, então chegou já tinha os seus. transformado. Eu já tinha já seu uns 2 para 3 anos já na De igreja. crente. E Então, aí ele Deus ainda tava- continuou te... Não, mas me Foi. espremendo, Te espremendo, o que Aí serviu, foi mesmo. Foi me espremendo e Até falou, você quer chegar. namorar mesmo? Quero. Então o tempo é curto. Se prepara, porque namoro pra mim É namorar e casar. preparar pra casar. Aham. Se é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero. Ele falou, então tá bom. E aí foi. Aí foi, aí começamos a namorar e aí eu falei, então vou pedir ela em casamento. Uhum. Aí fui. Olha, nós já estamos namorando já há uns 6 meses, eu gostaria de saber Casar com a se eu Brenda. posso casar. Aí ele olhou bem dentro do meu olho. Ele olhou e falou assim, você quer casar? Eu falei, quero. Aí ele falou assim, tá bom, vem aqui comigo. Aí levou no quarto, falou, tá vendo esse quarto aqui? Aí bonitinho, caminha bonitinho, guarda-roupa bonitinho, tapetinho. Você tem que dar tudo bonitinho Aí ele falou, também. tá vendo aqui? É o quarto dela. Vem comigo. Aí levou na cozinha e falou, tá vendo a geladeira? É dela. Fogãozinho? É dela. Esse é dela, esse é dela, Tipo, esse é dela. você tem que arrumar tudo Vem cá, isso pra ela. O que pra você poder vai casar. dar a ela? Desse jeito. Aí eu falei assim, Tem que ter, né? Alguma coisa. Tem que ter uma condição pra poder se casar. Eu acho que ele e perguntou, tal. tem que ter. Tem que Aí eu, ter. Tem isso, tem que ter isso. aí eu vi lá no morro todo mundo se juntar, não precisava nada disso. Aí eu falei, ué, mas... Difícil. Falei, eu Outra tenho que etapa. fazer isso. Aí eu falei, então tá bom. Aí eu comecei a comprar. Aí eu comprei o guarda-roupa, mandei entregar lá na casa dele. Eu comprei o fogão, mandei entregar lá na casa dele. As coisinhas de Brenda. E fui mandar entregar. Foi. Ô, Iris, tá chegando um caminhão aqui, botou aqui, tá dizendo, tá chegando um guarda-roupa. Você comprou algum guarda-roupa? Eu não. Não, foi o seu Dian que mandou entregar aqui no senhor. É, você Iris, foi pelo amor de comprando as Deus, esse coisas. menino quer casar mesmo. Pois é, aí ele entendeu. Aí eu deixou vou- casar. Não, aí eu falei, agora eu vou fazer uma festa. Aí eu fiz uma festa, Aham. convidei a minha família e convidei a família dela. Lá no meio da família eu fui pedir a mão dela em casamento. Ah, que lindo. Aí não teve como negar. teve como. Ai, não tem Mas como. ele já tinha conquistado É, o lógico, coração já tinha de papai. conquistado. Já, eu ele tava já tinha ali visto, junto, né? já estávamos trabalhando no ministério juntos. E conta rapidinho então pra mim, como que foi a vinda pra Itália? Antes da Aí vinda eu- pra Bélgica. Aí eu vim, falei com ela bem assim, olha, eu sempre tive o sonho de sair do Brasil para poder ir. Minha família toda já, tipo assim, a maioria já estão na Itália, eu gostaria de ir também.
Aí ela, não vai e tal, aí aquela coisa toda. Eu falei, não, eu vou. Nós casamos, então eu falei, eu vou. E logo depois você vem. vem também. Então nós fomos para a Itália, ali eu primeiro. Eu cheguei em 99 na Itália e fiquei ali bem numa cidadezinha bem isoladazinha, não tinha igreja, não tinha encontro com os irmãos. Fui morar na casa de um primo e logo, alguns meses depois, ela também chegou. Então nós não tínhamos ainda contatos com pessoas evangélicas. Não tínhamos. Nossa ceia todo mês era feita o No pai dela videocassete. gravou uma fita de A gente vídeo para gravou. nós. Era sempre a mesma mensagem, Sempre a mesma E ela tinha uma ministração. ministração, então a gente porque era cheiava ali. diferente a época, né? Não Outro é igual tempo, não hoje. tinha Então a internet. gente botava né? a Misericórdia. fita de vídeo Tô velha. cassete, então a gente Não, mas assistia passa aquela muito ali, tomávamos a ceia, participávamos dessa forma. Até o dia que nós conhecemos um casal que trabalhava com criança e estavam frequentando um grupo de oração, um grupo de irmãos. Então nós começamos a frequentar junto com eles. Esse grupo virou igreja. Esse grupo virou Se tornou em uma se igreja. tornou igreja. se tornou. Então nós começamos a trabalhar nessa crianças. igreja, e começamos com uma criança. E foi. E nós saímos de lá com 76 crianças. É lindo, né? Que maravilha. Quando nós saímos de lá, Quando Deus falou para vir para cá. foi quando Deus falou que nós Que o tínhamos tempo que vir lá para cá. viria- Que o seria- nosso tempo lá teria tinha acabado. acabado. Mas vocês ficaram bastante lá, né? Ficamos 14? 14 anos, 14 quase anos. 15 anos. 14 anos e Bastante. meio, quase 15. Quer dizer, na verdade, Deus cumprindo a palavra que deu desde o início, Foi. né, naquela visita à igreja, o pastor falando, pegando na sua mão e dizendo que Deus ia fazer coisas tremendas, né? E a irmã que acreditou, a missionária que acreditou e que te ajudou a crescer na fé, E foi que te tremendo. incentivou, essas palavras proféticas, né, do círculo de oração e tantas coisas Oração no maravilhosas. monte, as promessas no monte. No monte. Ele recebeu uma palavra, nós recebemos, estávamos noivos, que um grande edifício seria edificado e nós faríamos parte. Nós faremos Que lindo. parte desse edifício. E eu creio plenamente que é esse edifício. Eu creio também. Que é a Porque igreja da eu- criança. Eu creio plenamente. Porque eu lembro quando foi a primeira vez que eu falei com o apóstolo, nós estávamos caminhando na praia. Nós caminhamos primeiro num parque. Aham, Esse eu primeiro- lembro. Esse primeiro ano a Aniele Sim. estava junto. Sim. Nós deitamos e começamos a ver Eu as lembro. nuvens. Foi. Nós Contar todos os- sentados no A parque. Juju era muito pequenininha Era. e nós dizia quais animais estavam nas nuvens. Nas nuvens. E nesse dia aí, caminhando, ele falou assim, nossa, eu tenho algo no meu coração muito grande daquilo que Deus vai fazer com criança. Eu falei, nossa, eu tenho algo no meu coração muito grande daquilo que Deus vai realizar. Então Juntou a conversa a foi fome com a indo. vontade de comer. Aí passou, nós passeamos, aquela coisa toda. No segundo ano que Que a vocês gente foi de voltaram, novo. nós caminhávamos na praia. Aham. E ali, ele falou assim, você lembra aquela que conversa? Deus... que eu tenho, então, nós tivemos? Eu falei, lembro e tal. Aí começamos a conversar de novo, ele falou, é a igreja da criança. Aí eu falei assim, só lembra que eu falei que eu tinha um grande algo que era um prédio? Aham. Então, era a igreja da criança. Então, foi se Foi casando. encaixando. E nós não tínhamos nem intenção de vir para cá, então. Então foi tudo encaixando Foi tudo muito. de Deus Os planos mesmo. de Deus são sobrenaturais, Maravilhosos. né? Maravilhosos e mais altos do que nós podemos realmente imaginar. Em tudo, ele usa relacionamentos e unipropósitos, ele para também a questão espiritual, do plano de Deus se cumprir, do propósito de Deus se cumprir, da obra dele ser feita. Não tem acaso para Não Deus. tem, não tem. Tudo Deus, que ele faz vai é colocando, perfeito. ele vai Deus foi- funilando, ele vai colocando no Foi. caminho Foi. certo, Tudo né? que ele faz é perfeito. E é tão tremendo e poderoso porque nós viemos com um trabalho aqui, nós fomos convidados, vocês nos convidaram, nós viemos, pedimos uma autorização aos nossos pastores lá, Sim. eles nos abençoaram, nós viemos para cá, fizemos um acampamento, um trabalho, né, junto com a equipe que já tinha, era uma equipe maravilhosa, então nós começamos a trabalhar com essa equipe. Nós fizemos, foi os Heróis da Fé, Sim. a Armadura de Deus, A nós Armadura de fizemos Deus, eu no lembro. primeiro ano. Foi. Depois nós fizemos outros trabalhos e ali foi o que aconteceu. Foi no criando mundo- essa ponte e foi o que até vir aconteceu direto. no acampamento, onde nós recebemos a palavra no Uma acampamento. palavra profética. De uma pessoa que nós não conhecíamos, que era Sim. o O pastor Miguel Tomás. Miguel Tomás. Tomás. Foi. Deu uma palavra tremenda e Tirou poderosa. vocês lá da classinha, Da mandou classinha, vir. mandou vir. Foi E que ia tremendo. fazer algo Então é maravilhoso. algo que Deus foi trazendo. Desde
conversão, desde uma preparação ao conhecimento daquilo que foi conhecer ela, a união, até chegar naquilo que é o propósito. E as pessoas falam assim, mas como é que você se tornou pastor? Na realidade, eu lembro que quando o apóstolo falou assim, eu queria conversar com vocês no dia tal, vai ser isso aqui. Aí nós viemos. E quando nós vimos que já tinham as pessoas ali, aí ele falou assim, essa reunião é para isso. Era uma quarta-feira, eu lembro. E no final de semana eu ia para o acampamento. Nós ficamos com o coração acelerado. E é algo assim que nós louvamos muito a Deus, porque nós... Foi a unção dos pastores, né? Foi o que Deus... tremendo. Foi Deus. Foi Deus então que fez. Deus, ele proporcionou tudo aquilo que foi. Todo o trajeto. E tudo aquilo que tem acontecido hoje nas nossas vidas, né? Deus, ele sempre direcionou. Né? Então, nós fomos ungidos, nossos líderes nos ungiu, os que nos trouxeram para cá. Então, nós somos... o reconhecer disso, daquilo que Deus faz, é maravilhoso. Ver que... Por que eu estou falando isso? Porque para poder isso acontecer, não é só de uma parte. É que as pessoas às vezes não entendem isso. Não é só de uma parte. Não é... você quer? Não, então tá bom, você quer. Mas Deus tem que direcionar. Foi tão assim de Deus que aquilo que estava acontecendo, a nossa liderança, os nossos líderes, eles estavam... em acordo também. De acordo com aquilo ali que Deus estava fazendo. Então foi assim, um andar de Deus. Maravilhoso, né? O que eu acho lindo é o sonho da Igreja da Criança, ele é lindo. Ele é lindo, na verdade, né? Então, a gente tinha esse sonho da Igreja da Criança, né? E aí, Deus, ele colocou em vocês o sonho da Igreja da Criança. Sonho. Lá, né? Mesmo então, sonho. Incrível. E aí, Deus nos faz com que a gente se encontre. Então, é o desejo de fazer a Igreja da Criança e aqueles que são chamados para fazer uma Igreja da Criança. Então, é tão lindo, né? Eu acho lindo, maravilhoso aquilo que Deus ainda vai fazer. E vai nos surpreender, né? E eu creio que Deus fará grandes coisas poderosas e que não parou por aqui, como vocês falaram, né? Tem o testemunho de quem estava lá atrás na garagem. Isso. E com certeza haverá o testemunho de muitas crianças que hoje estão na Igreja da Criança e que se tornarão pastores, são missionários, são sementes. E o avivamento está chegando, né, na Bélgica. Ele está chegando e essa igreja também, essa igreja da criança que é viva, poderosa, né? Onde Deus vai usar de uma maneira tão linda, com certeza. Então, assim, eu fico feliz de ver o trabalhar de Deus, na verdade, não tem nada por acaso, né? Não. Como fala, são os encontros celestiais que Deus proporciona, né? E como é maravilhoso tudo isso, né? Então, eu vou pedir a produção se pode pegar o livro aqui para mim, por favor. Na verdade, eu peguei um livro para vocês de casal, de casamento, de casais. Vai ser bem lindo. Mas bom, foi um prazer aí, pastor Jean. Muito obrigado. Foi um prazer ter vocês. Amém. E eu, vai lá, casados e ainda apaixonados. É verdade. Quantos anos de casado? 22. 22. É muito tempo, né? 22. E como que Deus fez, é maravilhoso, né? Então eu espero que esse testemunho tenha servido de bênção para você que está na sua casa, sabendo que Deus é aquele que pode mudar toda a história, não é verdade? Toda a história. Às vezes é uma história triste, difícil, de sofrimento, mas Deus tem o poder de transformar qualquer história. E Deus nos ama. A palavra de Deus diz, né, que Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz: eu reconheço que para Deus não tem acepção de pessoas. Verdade. Então, quando nós aceitamos, né, que Deus tem um propósito determinado na nossa vida, essa palavra não sai do meu coração, né? Salmo 139. Então, a gente pode entrar no melhor de Deus, não é verdade? Amém. O melhor que Deus tem preparado para nós. Eu queria deixar o versículo. Pode deixar, Bri. Que, na verdade, para nós é muito importante, porque foi o versículo do nosso convite de casamento e que nos segue até hoje em todas as nossas decisões. E eu espero que também Deus possa falar ao teu coração nessa tarde. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Amém. Está em Provérbios 19, 21. Amém. Então nós podemos fazer muitos planos, mas é o Senhor que dirige os nossos verdade. passos. É Ele quem direciona para um propósito maior e perfeito, porque os planos de Deus são perfeitos. Pois é. Quer mandar um beijo para sua mãe?
Não, mandar um abraço para toda a igreja. Para todo mundo, né? Minha mãe é maravilhosa. Pra sua mãe, Claro, um beijo, né? Para eles são guerreiros também. Guerreiros. Mandar um beijo para minha família, para São meus guerreiros, pais, né? Os nossos Como pais. suportar, são guerreiros. Nada, mas eles amam você, com Mas eu certeza. agradeço amo, todos sim. os dias a eles por tudo que eles me ensinaram e por ser exemplo para mim até Glória a hoje. Deus, né? Então, Hoje, eles são os meus pais também, né? É lógico. Então, são meus pais, eu São chamo queridos. pai e mãe. É. São pai e mãe. E aí eles falam, nós temos 3 filhos. Não, vocês têm 4. Eu também, não se Eu esqueça. quero parte da herança, então eu também quero estar dentro. Né? Então, o beijo, meu abraço, meu beijo carinhoso vai para toda a igreja, né? E não só os meus familiares. Logo mas eu estaremos também, juntos, né? Mas Nome eu de também, Jesus. eu gostaria de agradecer também os meus líderes. Eu gostaria de agradecer a senhora, eu gostaria de agradecer o apóstolo. Amém. Eu acho que tudo aquilo que nós vivemos, principalmente nesses 8 anos que estamos aqui, Já passou rápido. nós vivemos porque um dia Deus deu essa direção, essa Amém. visão. Glória a E Deus. se não tem um anjo de Deus que tem uma direção e tem uma visão, nada disso poderia acontecer. Deus usa Então, as Deus pessoas, foi- né? Deus usa homens. Deus foi instrumentos. tremendo e poderoso. Então eu Amém. louvo a Deus e agradeço Amém. pela oportunidade, aquilo que Amém. Deus... Obrigada. Vamos orar então, Vamos, né, para a gente vamos terminar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse testemunho de domingo à tarde. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é tão maravilhosa. O Senhor nos ama, o Senhor nos escolheu. Como diz, né? Não fostes vós quem me escolhestes. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi, vos nomeei, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Como é lindo, Senhor, como é maravilhoso saber que somos chamados por Ti. E eu quero Te louvar pela vida do pastor Jean, da pastora Brenda, por tudo aquilo que o Senhor fez até aqui, né? Como diz Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Verdade. Mas grandes coisas o Senhor ainda tem preparado. Nós cremos nessa igreja da criança. Amém. E em Amém. concordância que nessa tarde nós oramos, porque nós cremos é num verdade. projeto maior, num É verdade, projeto no do prédio. céu, Oh, para Deus. que milhares de crianças Amém. possam ser alcançadas pelo Crianças Evangelho, cheias da tua para que as presença. famílias delas sejam Amém. alcançadas pelo Evangelho, para que professoras sejam treinadas, No nome para que o de teu Jesus. reino seja estabelecido, para que Aleluia. obreiros se levantem no meio das crianças, para creio. que Em nome de haja a unção Jesus. do teu Espírito no meio Aleluia. delas. Usa, Oh, Senhor, Senhor, nós usa, te Senhor, louvamos porque usa. sabemos que tu tens um plano glorioso Em nome de muito Jesus. maior, infinitamente É maior do que aquilo que nós verdade, podemos Pai. É verdade, pensar, Senhor. imaginar, projetar, sonhar. Amém. O Senhor é Aleluia, aquele que Jesus. tem algo poderoso preparado e nós queremos viver esse algo novo, queremos Amém. viver esse sobrenatural do Senhor, essa maravilha da igreja da criança. Amém, Nós Deus. cremos, Senhor, que grandes coisas o Senhor ainda fará. Eu te louvo pela vida do pastor Jean, pela vida da pastora Brenda, e eu sei que o Senhor tem coisas maiores reservadas e com certeza o Senhor fará. Nós te louvamos e eu abençoo cada pessoa que está ouvindo esse Amém, Deus testemunho abençoe também. mesmo, Pedimos sobre cada um a tua bênção, Amém, o teu Jesus. favor. Tu és aquele que pode mudar a história. É verdade. Como o Senhor Senhor. mudou a história do pastor Jean, o Senhor É pode mudar a verdade, história Senhor. de De muitos muitos, homens, Senhor, de em muitas nome de Jesus, mulheres, é de verdade. muitos jovens, de muitos que talvez se sentem sozinhos. Senhor, tu és aquele que tem o poder de transformar. Amém. Senhor, É e eu te verdade. louvo também pela vida da Brenda, por tudo aquilo que ela aprendeu na sua infância, que é precioso. Senhor, o Senhor usa cada detalhe, o Senhor usa cada coisa na nossa verdade. vida É verdade. e ficamos sempre marcados e o Senhor reverte tudo para a tua glória. Amém, É verdade, Nós te Senhor. louvamos, nós te agradecemos. Eu peço também nesse momento a tua bênção sobre a vida do Pablo, que ele Amém, seja coberto Jesus. com o Abençoa, sangue de Jesus. Jesus. Cuida Em Nós nome de cremos que o Jesus, Senhor toma, tem Senhor Deus, planos e tanto projetos ele na vida creio, dele, Pai. Senhor. Ajuda nas tuas Que o Senhor mãos. possa Ele foi chegar consagrado ao a Senhor, cumprir Pai. os teus Senhor. planos, que ele Senhor, possa Senhor chegar Deus. aonde o Senhor tem preparado Em nome para de ele, Jesus, Pai. Amém. Nós clamamos por ele, abençoamos a Amém. vida dele No e nome cada de família Jesus. da tua igreja, que cada um seja abençoado em o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Deus Amém. abençoe. Muito Amém. obrigada pela participação. Foi Nós que tremendo. Hoje, agradecemos. esse testemunho de hoje demos muitas risadas. Foi ótimo, Foi hein? divertido. Foi divertido. Espero que a igreja tenha chorado, vai rir. Foi ótimo. dá Que Deus pra- abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma excelente fim de tarde na presença de Deus. Um forte abraço para todos vocês, em nome de Jesus. Amém e amém.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra.